Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Estamos nesse mês de setembro. É um mês que a gente tira como igreja para enfatizar a necessidade de fazer missões em nosso estado aqui do Pará. Certo, pastor Paulo? Nacional, setembro é nacional. Do Pará em junho, né? Ok. Mas a importância da gente sempre estar fomentando essa necessidade de falarmos de missões. Porque missões tem muito a ver com as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. O nosso Deus é um Deus que está constantemente em missões. E nessa manhã, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre chamado e vocação. Eu não gostaria de sair tanto desse período aqui nosso, né, do mês de setembro, na área missionária. Então eu queria tratar um pouco desse assunto. No domingo passado, nós tivemos aqui à noite o pastor Leandro Peixoto, lá da Igreja Batista de Goiânia. E antes dele chegar aqui, ele passou alguns dias dando uma matéria modular de eclesiologia, lá no Palavra da Vida. E uma observação que ele fez, que chamou a minha atenção também, diz respeito que, exemplo, a gente tem uma biblioteca muito abençoada. O Instituto Missionário tem uma biblioteca enorme. Nós somos assim privilegiados ali em Benevides com essa biblioteca. Mas tem um setor que a gente precisa investir um pouco mais, que é um setor de biografia de grandes homens e mulheres do passado. E uma observação que ele fez, conversando com vários alunos, porque nós temos alunos do primeiro, segundo, terceiro e quarto anistas, e uma observação que ele fez é que ele percebia a necessidade dos nossos alunos também lerem acerca dos grandes vultos da história que Deus usou, além, evidentemente, né, da biografia de grandes homens de Deus nas Escrituras, como a vida de Moisés, do apóstolo Paulo, do rei Davi, assim por diante. E você sabe que ao longo da história há vidas que nos inspiram. E nós temos a necessidade, às vezes, de olharmos para esses homens do passado, essas mulheres do passado, e aprendermos um pouco mais da sua história. Como isso é importante. Foi uma orientação dada na época quando eu estudava, há 30 anos atrás, quando eu fui fazer o meu primeiro ano no seminário. E durante aquele ano, na conferência missionária, o Dr. Russell Shedd esteve falando ali, na época em São Paulo, em Atibaia. E ele comentou isso, olha, dosa teologia, Bíblia, mas não esqueça também de olhar para essas grandes pessoas do passado que deixaram um legado tão rico da palavra do Senhor. Então, irmãos, olha só, eu vou citar alguns nomes aqui, e aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: o que essas pessoas têm em comum? Tá? Vou citar algumas delas, tá bom? O que essas pessoas têm em comum? Abraham Kuyper, quem foi ele? Foi um político interessante, jornalista, escritor e um grande estadista holandês. Quando você estuda um pouco da história desse estadista político, Abraham Kuyper, você percebe o quão nós estamos longe de referências de bons estadistas que Deus levantou no passado. C.S. Lewis, bem falado, comentado, né? Foi um professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e um grande teólogo. Durante sua carreira acadêmica, foi professor em Oxford e Cambridge. Então, veja bem, Abraham Kuyper, C.S. Lewis, o que essas pessoas têm em comum? Tem mais nomes aqui. Sophia Miller, né, pouco falada, uma mulher que se converte no estado de Nova York, na cidade de Nova York, e de repente entende, né, que o chamado dela era para proclamar o evangelho entre os índios aqui da bacia amazônica. Por mais de 40 anos ela serviu como missionária na Amazônia colombiana e brasileira, evangelizando duas tribos, Curipaco e Banibawa. Ou seja, foi uma mulher inclusive que traduziu o Novo Testamento em 2 idiomas diferentes. E naquela época havia uma escassez de recursos. William Wilberforce, deve ter ouvido falar dele, foi membro político do parlamento britânico e líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro. A batalha contra justamente o tráfico humano consumiu quase 46 anos da sua vida, mas ele tinha um chamado, uma vocação.
principal, justamente abolir, através do maior império na época, o Império Britânico, esse tráfico desumano, comercialização de seres humanos naquela época. Que dizer de Dr. Martin Lloyd Jones? Aos 27 anos, abdicou de uma promissora e brilhante carreira médica para tornar-se teólogo e pregador da palavra. Durante 30 anos, foi o ministro, pastor principal da capela de Westminster, em Londres. E por último, o nosso brilhante cientista que Deus levou em abril, Adalto Lourenço, físico, teólogo e autor renomado. O professor Adalto foi uma voz proeminente na comunidade científica e religiosa, dedicando sua vida a explorar e ensinar sobre a harmonia entre a ciência e a fé. Impressionante o que ele nos deixou como legado. E em abril Deus recolheu o nosso querido professor Adalto Lourenço, que eu tive o prazer de conhecer também há 30 anos atrás. Nunca tinha ouvido falar o nome dele. E de repente numa aula, numa semana modular, ali em Atibaia, eu pude fazer uma imersão em ciência e fé. Jamais a ciência contradiz a fé e vice-versa. Então o que essas pessoas têm em comum? As pessoas que eu citei, né? Abraham Kuyper, C.S. Lewis, Adalto Lourenço, Sophia Miller, o que eles têm em comum? E a resposta é: a fé estava intimamente ligada à ocupação que elas exerciam, essas pessoas. A fé estava intimamente ligada à ocupação que elas exerciam. Elas entendiam o que é a sua vocação, o seu chamado. Elas compreendiam a necessidade de serem uma voz destoando da maioria e assim, mais do que nunca, anunciando as verdades que Deus nos revelou. Então nessa manhã eu quero falar um pouco justamente sobre isso, de chamado e vocação, né? Chamado e vocação são termos similares na palavra de Deus e derivam da expressão usada kaleo, uma palavra grega que dá a ideia de chamar ou convocar. Então veja, vocação e chamado. Eu sei que nessa época do ano a nossa juventude começa a se preparar para o vestibular. E hoje eu sou diretor do Instituto Missionário, a gente começa a receber formulários de muita gente interessada de repente em estudar. E alguns não têm essa ideia, na verdade, para que Deus me desenhou? Qual vai ser a minha tarefa, a minha função durante o período restante da minha vida? É uma preocupação. Então a pergunta é legítima: o que a questão de chamado, de vocação, será que Deus tem algo a me dizer acerca do meu futuro? E isso nos leva justamente à palavra do Senhor. E eu quero conversar com você, chamado e vocação. Uma palavra, numa língua grega, que ela tem, dependendo do contexto, elas são intercambiáveis, elas são muito similares. Dependendo do contexto é usada a palavra chamado e às vezes a palavra vocação. Mas primeiro, o que é chamado? Olha só, na Bíblia o chamado está diretamente relacionado com a salvação. Deus nos chamou para que a gente pudesse desfrutar da vida eterna que há em Cristo Jesus. Né? Nós, mortos em nossos delitos e em pecado, Deus toma a iniciativa de justamente nos tirar de uma situação de perdição. Então nós vamos ver que o chamado está relacionado diretamente com a nossa salvação. É uma iniciativa do Senhor de nos buscar e nos resgatar. Também o chamado está relacionado com as boas obras. Lembra Efésios 2, de 8 a 10? Que Deus preparou de antemão. Olha lá o que diz o versículo 10, Efésios 2, 10. O chamado é para salvação. O chamado também é para você praticar boas obras. Olha o que diz ali: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o chamado é para um relacionamento com Deus, eterno com Deus. É um chamado também para nós praticarmos as boas obras hoje, porque Deus desenhou algo para você praticar e assim glorificar o seu nome. Também o nosso chamado, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, diz respeito à nossa santidade. O nosso chamado relaciona
relaciona-se a essa, que nós fomos separados para a posse e uso exclusivo do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, verso 3, assim: pois essa é a vontade de Deus, o que? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e assim por diante. O texto é longo, mas mostra que nós fomos chamados para sermos parecidos mais e mais com Jesus Cristo. E também nós somos chamados para quê? Em 2 Mateus 28, 18, nós somos chamados por uma missão, a missão do Senhor. A Missio Dei, o Deus que nós servimos está em missão. E Ele nos chama para nos envolvermos com uma obra que é dEle. Uma missão, a missão do Senhor. Não é isso? Mateus 28, 19, diz, até o versículo 20, diz assim, especialmente o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Né? E vai dizer, batizando, ensinando e assim por diante. A necessidade que temos do quê? De comunicarmos o Evangelho localmente e globalmente. Essa é a tarefa da igreja, de cada um de nós. Isso é chamado. Então o que é chamado? Podemos resumir da seguinte forma: é o convite de Deus para que alguém cumpra o seu propósito em dado momento da história, seja qual for. Isso é chamado. É o convite de Deus para que alguém cumpra o seu propósito em dado momento da história, seja qual for. Quando eu citei esses nomes, a gente percebe que eles tiveram um chamado nobre da parte do Senhor e exerceram isso com muita fidelidade ao nosso Deus. Então nós percebemos que o chamado primeiro é relacional, diz respeito a você se relacionar com o Senhor. Chamado é relacionamento com a fonte da vida, que é o nosso Deus. O chamado é relacional, o chamado ele é transformador, porque é impossível experimentar do amor de Deus e continuar vivendo a mesma vidinha, os mesmos vícios. Não é possível que a pessoa teve um encontro com o Rei dos Reis e continua vivendo a média, né? Não é possível. Então o chamado também ele é transformador. Quais são as implicações em torno disso? Todo cristão é chamado por Deus para fazer parte do que Ele está fazendo no mundo. Ou seja, não tem como sentar no banco de reserva. Todos nós fomos chamados por Deus para fazer parte do que Ele está fazendo nesse mundo. Você não precisa inventar nada, apenas participar daquilo que Deus já está promovendo entre nós. E agora vamos tentar distinguir um pouquinho o que é vocação, tá? Vocação seria o seguinte: é a ferramenta que Deus dá ao cristão para o seu chamado seja cumprido no mundo. Isso é vocação. É a ferramenta que Deus dá ao cristão para que o seu chamado seja cumprido no mundo. Então, veja, meus irmãos, cada um de nós temos vocações diferentes, mas o mesmo chamado de expressarmos a glória do Senhor nesse mundo. Mas a forma como a gente vai expressar isso muda de pessoa para pessoa. É a ferramenta que Deus nos dá, vocacional, para que a gente faça algo com muito destaque e excelência para a glória do nosso Deus. Quando olhamos na Bíblia, a gente percebe que a vocação possui um ponto de partida. Qual? Deus. A vocação possui um ponto de partida nas Escrituras, que é o próprio Deus. Que nem quando Deus deu a ordem para Moisés construir o tabernáculo, né? Ali no deserto, Ele capacita o quê? Marceneiro, né? Pessoas que vão bordar o tecido, né? Vários ofícios Deus vai capacitando aquelas pessoas para que possam construir o tabernáculo que Deus deu a ordem. Então veja, Deus usando esses vocacionados, ali em Êxodo capítulo 31, depois você pode ler, de 1 a 6, Deus agindo dessa forma. Em Atos 9,15, nós vamos perceber também, Deus chamando quem? O apóstolo Paulo. Lembra após sua conversão? Ananias falou assim, não vou procurar o apóstolo Paulo. Imagina, o senhor não lembra? Ele persegue a igreja. E Deus fala assim, não, agora eu estou mudando a vocação dele. Ele vai ver o quanto, né, 9,15, o preço que ele vai pagar para testemunhar do Evangelho. Antes ele perseguia, agora ele vai ser ele perseguia, né, os cristãos, agora ele vai ser perseguido pela fé autêntica do Evangelho.
Você vai ver também em Atos capítulo 13, de 1 a 3, Deus tomando a iniciativa, né, formando a primeira equipe missionária, mandando separar Barnabé e Saulo para um ministério maravilhoso de alcançar pessoas em outras regiões e assim o evangelho ser divulgado. Então a vocação possui sempre um ponto de partida, Deus. Ele participa ativamente. São vários versículos da Bíblia que nos apontam nessa direção. E nós vamos perceber também, irmãos, que uma vocação sempre floresce na rotina. Ou seja, Deus não chama a gente desocupada, braços cruzados. Nas Escrituras, quando Deus chama homens e mulheres, eles estão envolvidos em alguma tarefa. Eles estão fazendo com amor aquilo que Deus deu a eles para fazer em determinado tempo. Nós vamos ver em Êxodo capítulo 3, quando Deus quebra um silêncio de 40 anos de anonimato com relação a Moisés. Moisés, com 40 anos de idade, ele foge do Egito porque querem matá-lo. Ele vai trabalhar para o seu sogro Jetro, e ele está num deserto, o quê? Cuidando fielmente de um patrimônio que não era dele, era do seu sogro. E lá no deserto, Deus, através da sarça ardente, se apresenta a Moisés. Ele está com 80 anos, 40 anos, sem nenhum, pelo menos a Bíblia não registra, 40 anos de silêncio. Mas Moisés está ali, na sua rotina, cuidando, zelando. Então a vocação, ela floresce na rotina. Nós vamos ver a mesma coisa com relação a Davi em 1 Samuel 16, 11. Quando Deus fala assim: eu não tenho mais compromisso com Saul, Samuel, vai na casa, né, de Natã, e eu vou ungir um novo rei de Israel. E todos os filhos estão lá, menos Davi. Davi está onde? Em 1 Samuel 16, 11, ele está cuidando, trabalhando, sendo fiel em pequenas coisas que ninguém estava vendo, mas ele estava ali servindo ao Senhor. Você tem mais algum filho? A pergunta de Samuel: tenho, o meu mais novo. E ninguém senta para comer enquanto Davi não vier aqui. E Davi vai ali e Deus, né, chama ele com vocação para ser o quê? Novo rei de Israel. Neemias é a mesma coisa. Uma vocação floresce na rotina. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, está lá na região da Babilônia. E o que acontece? Ele ouve notícias do que está acontecendo. Na sua cidade está destruída Jerusalém. E aí ele chora, se quebranta diante de Deus, mas ele está exercendo uma atividade que chama a atenção, inclusive, do rei Artaxerxes. É um homem nobre, é um homem de destaque, e Deus, na sua rotina, tira daquele momento para que ele volte para Jerusalém e reconstrua os muros e a cidade. Então a vocação, ela floresce numa rotina. O que dizer também de Marcos capítulo 1, 16 a 20? O que nós vamos ver? Deus chamando homens simples, pescadores, né? Pedro, Tiago, André, João, os 4 pescadores. Eles estão lá trabalhando, ganhando a vida. E de repente, nessa santa vocação, Deus interrompe essa rotina para justamente chamar gente que não estava desocupada, mas gente que estava labutando, servindo com fidelidade as suas respectivas funções. Então, nós vamos ver que uma vocação floresce na rotina. Outra coisa, a vocação te desafia a ser bênção onde você está, ok? Vocação é isso, ela te desafia a você ser grande bênção onde Deus te colocou. Atos 1:8, Jesus, as últimas palavras de Jesus, ele comenta isso, que os seus discípulos receberiam o Espírito Santo e seriam as suas testemunhas, já a começar onde? Em Jerusalém, em casa. Ou seja, ser bênção onde Deus plantou. Era ali que deveria começar. Então a vocação desafia cada um de nós a ser bênção aonde nós estamos, mesmo numa rotina, né? Eu sei que muitos de nós não gostamos de rotina, mas Deus usa, né, nosso planejamento, a gestão do nosso dia a dia, dos nossos recursos, para justamente sermos bênção. A vocação nos desafia a isso, de sermos bênção onde nós estamos. Abra lá em Atos capítulo 1, verso 3. Interessante esse texto, né? A vocação te desafia a ser bênção onde você está. Atos 13, de 1 a 3.
aqui então essa poderosa igreja que Deus levanta, a igreja de Antioquia, tá? E aí nós vamos ter aqui a primeira viagem missionária dessa equipe aqui. Olha o que diz ali: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja, meus irmãos, quando Deus resolve, através do Espírito Santo, convocar quem? Barnabé e Saulo. O que eles estavam fazendo? Estavam em Antioquia 1 ano. Como? Servindo ao Senhor fielmente. Estavam sendo bênção onde Deus colocou. Na verdade, Barnabé estava em Jerusalém, mas o evangelho impactou tanto a cidade, 500 mil habitantes de Antioquia, que centenas de quilômetros, esse eco ecoou lá onde? Em Jerusalém. E aí os apóstolos enviaram Barnabé, e quando ele chega, ele fica assim perplexo, ele fica assim animado de ver a atuação do Senhor naquela cidade. E aí ele vai atrás de quem? De Saulo. Saulo fazia o quê? Um bom tempo que estava no anonimato. Ele vai buscar Saulo. E durante 1 ano, a Bíblia vai dizer em Atos 11, que durante 1 ano inteiro, eles proclamaram o evangelho, discipularam pessoas, formaram liderança naquela igreja, estavam atuando, servindo ao Senhor. E de repente Deus vai dizer assim: olha, separe quem está servindo, quem está o quê? Quem descobriu e desenvolveu seus dons espirituais. Por quê? Porque quem tem a marca do Cordeiro, pelo menos um dom espiritual, o Espírito Santo conferiu. E essa pessoa tem esse dom, pelo menos um, alguns têm mais de um, precisa conhecer e desenvolver seus dons. E nós vamos ver justamente isso: Barnabé e Saulo servindo ao Senhor. É interessante que no versículo 2, na sua Bíblia, servindo, a palavra aqui é liturgia. Interessante, a palavra aqui é liturgia, a palavra servindo. A ideia de que a vida desses homens era um culto a Deus, que não era reservado apenas na hora do culto no templo, era mais do que isso. O que eles falavam, pensavam, meditavam, os relacionamentos interpessoais, focava quem? A pessoa do Senhor. Então veja, servindo eles ao Senhor, o que Deus vai dizer? Olha, vou usar essas duas pessoas. Então, essa é a ideia, irmãos, aqui no texto que a gente está vendo. A vocação te desafia a ser bênção onde você está. É ali, a vocação é isso, tá? A tal ponto que Ronaldo Lidório vai dizer o seguinte: a primeira característica apontada pelo texto a respeito desses dois homens, em Atos 13, de 1 a 2, que iniciaram a obra missionária como a conhecemos hoje, não foi a competência intelectual, o título ministerial, a fidelidade de vida em relação aos de perto que os odiava em Antioquia. Interessante. Por que eles foram chamados pelo Senhor? Porque eles tinham esse compromisso de labutar, de soar a camisa, de orar, de dizer: Senhor, o Senhor sabe que somos tão limitados, mas nos ajuda a interagir com vidas. Faça do nosso lar, Pai, uma expressão do seu amor. Faça do nosso ministério algo que impacta vidas. Veja, eles estavam constantemente atuando para que o nome do Senhor pudesse ser mais e mais conhecido na cidade de Antioquia. E aí podemos mais ou menos concluir, chegar a pelo menos algumas ideias aqui, Se você não é bênção onde você está, não será bênção em outros lugares. Então vocação e chamado tem muito a ver com isso. Às vezes a gente imagina: não, se Deus me enviar para ser missionário em determinado lugar, no Haiti, na África, na Europa, não, lá eu vou ser uma bênção. Não é verdade. Deus deseja usar você como instrumento da sua graça aqui e agora.
Não é à toa que essa é a promessa que ele deu em Atos 1:8. Recebereis poder ao receber o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aonde? A começar em casa, em Jerusalém, tanto em Jerusalém como já Samaria, até os confins da terra. Começa aonde? Aonde Deus te plantou. Então, se você não é bênção onde você está, não será bênção em outros lugares. E a nossa oração é dizer: Senhor, muda a minha vida. Muda, Senhor. Muda para que eu seja um impacto onde eu trabalho, no meu ambiente escolar, no meu ambiente junto com meus colegas. Senhor, me ajuda, porque como é agora, será lá fora, em outros lugares também. E o chamado tem justamente esse peso de ser bênção aonde Deus plantou a sua vida. Não importa a idade, se você tem 18 anos, 80 anos como Moisés, Deus deseja extrair e usar grandemente as suas habilidades e o compromisso que você tem com Ele. Então, se você não é bênção onde você está, não será bênção em outros lugares. Deus, primariamente, não nos chama para lugares, Ele nos chama para sermos fiéis. Ok? Claro que eventualmente Deus direciona, que nem hoje eu estou no Pará. Vai fazer 10 anos em fevereiro que eu cheguei aqui no Pará, né? Que bênção. Especialmente por causa do açaí, né, irmão? Dá água na boca, né? Oh, coisa boa, né? E claro, vocês também, né? Não tem, né? Impressionante. O paraense é muito acolhedor. Mas veja, Deus dá direcionamento, não é exatamente vocação. Vocação não é isso. Deus primariamente não nos chama para lugares. Ele nos chama para sermos fiéis a Ele, a sua palavra e ao povo dele. Ok? Então, mais uma vez citando aqui, o Ronaldo Lidório diz o seguinte: é certo que Deus nos direciona especificamente para lugares diferentes e momentos diferentes da nossa vida, mas isso não é vocação. Vocação é o que faremos e não para onde iremos. Vocação é o que faremos, não para onde iremos. Então vocação tem tudo a ver com a forma como você se expressa, para que Ele cresça e você diminua. A forma como você age estrategicamente para justamente encurtar a distância, para que as pessoas compreendam a verdadeira salvação que há em Jesus Cristo. Isso é vocação. Vocação é o que faremos e não para onde iremos. Ok? Então, irmãos, Deus primariamente não nos chama para lugares, Ele nos chama para sermos fiéis. Um cristão vocacionado vive uma cultura do reino de Deus. Esse é o desafio, de vivermos uma cosmovisão, né? Indo, pregando o evangelho, interagindo, seja com um frentista na hora de abastecer o carro, seja naquela padaria que intencionalmente eu me torno cliente, porque eu quero ser um rosto conhecido e assim testemunhar para essas pessoas acerca do Senhor Jesus Cristo. E o que isso representa na prática, meus irmãos? Representa que o Deus que nós servimos está em missão. Ele está em missão, como foi falado no início. Desde Gênesis 3,15, lembra o proto-evangelho? Quando Deus promete, olha só, em relação às consequências da queda, né? Aqui nós temos aqui a Gênesis do evangelho, logo em Gênesis capítulo 3, Deus falando assim: porém inimizade entre ti, serpente, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça. Ou seja, o descendente da mulher, né, que viria quem? Maria, o nascimento de Jesus, vai ferir a cabeça da serpente, de Satanás. Mas Satanás vai ferir o calcanhar, que é Jesus Cristo. E de fato Jesus morreu injustamente, mas Ele ressuscitou em glória, vencendo o pior dos inimigos, a morte, vencendo o poder do pecado. E hoje nós podemos desfrutar isso, desde lá do início, esse proto-evangelho. Esse Deus que nós servimos está em missão. João 17, versículo 17, abra lá a palavra do Senhor, a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim em João 17, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só, você é um enviado do Senhor. A forma como Deus te fez, a sua vocação.
como enviado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Deus nos envia nesse mundo hostil. Deus nos envia como ovelha em meio de lobos. Mas esse Deus está presente em nossas vidas. Então esse Deus está em missão constantemente. É uma implicação direta em relação a essa verdade. O que mais? Nós vamos ver lá em 2 Coríntios 5,18. Deus está envolvido nessa tarefa de trazer pecadores arrependidos diretamente para a cruz de Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Percebe aqui? Deus reconciliando consigo, quem? O mundo, eu, você. Ou seja, Deus envolvido nessa tarefa de chamar homens e mulheres, para que esses homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro represente Ele numa sociedade corrupta, numa sociedade totalmente perdida. E aí ele continua no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos o que? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa tarefa. Esse é o envolvimento do Senhor na missão dele, na missão do nosso Salvador. Christian Wright, um famoso missiólogo, escreveu vários livros acerca desse papel de Deus, de se envolver em missão, na sua missão nesse mundo, trazendo homens e mulheres também para caminhar com Ele. Olha o que ele vai dizer. Ele diz o seguinte: não é tanto uma questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão de Deus. Ou seja, qual é a nossa missão? É se envolver na missão que é do Senhor. A igreja foi feita para justamente viver uma missão que não é dela, é do Senhor. Essa é a tarefa da igreja, viver uma missão do Senhor nesse mundo perdido que nós vivemos. Então lembra no início a pergunta ali, o que essas pessoas têm em comum? Lembra? Citei Adalto Lourenço, cientista, Abraham Kuyper, estadista, C.S. Lewis, um grande escritor, influenciou gerações, Sophia Miller, Dr. Martin Lloyd-Jones. O que essas pessoas tinham em comum? A fé estava intimamente ligada à ocupação que elas exerciam. Essas pessoas, elas entendiam a sua vocação, elas entendiam claramente a missão na qual Deus delegou a elas exercer durante a sua jornada nesse mundo, e cumpriram bem esse objetivo. Então, irmãos, existe prioridade na missão. Isso tem a ver com o teu chamado e com a sua vocação. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 15, 17. Ele queria, por isso que ele não considerava a vida preciosa para si mesmo, lembra? Ele vai dizer isso para os presbíteros de Éfeso. A minha vida não é preciosa para mim mesmo, eu já morri para mim. Eu já morri para que Cristo viva abundantemente na minha vida. E lá em Romanos capítulo 15, versículo 17 a 19 diz assim: tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Veja, ele era um vocacionado mesmo, tá? E vivia essa vocação. Olha, qual o objetivo ali? Para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Versículo 19: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Aí ele continua: de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. É a visão de um vocacionado, alguém que entendia de fato a sua perspectiva de jornada nesse mundo.
E o apóstolo Paulo, num período aí de 30, no máximo aí 40 anos, irmãos, o que ele fez em prol de missões é impressionante. Alcançou boa parte ali da Ásia, da Europa, com o evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, se você continuar a leitura, o apóstolo Paulo, ele está se preparando, ele não conhece Roma, ele quer conhecer a cidade de Roma. Por quê? Porque foram evangelistas vocacionados, anônimos, que plantou uma igreja na principal cidade do Império Romano, na sua capital, Roma. E Paulo está preparando o seu caminho, porque ele vai passar em Roma, vai edificar aqueles cristãos, ele vai ser edificado por aqueles cristãos, porque como vocacionado ele quer ir para onde? Onde os bárbaros estão vivendo, a chamada Espanha. Ele vai citar isso. Eu quero ir para a Espanha, falar do amor de Jesus Cristo. Essa é a agenda de um vocacionado. Alguns ficam, outros vão. Inclusive, essa é a ideia, porque qualquer comunidade sem uma igreja acessível é um campo missionário. Nós precisamos o que? Permear de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, vocacionados, para que o evangelho chegue naquela região. John Piper vai dizer o seguinte, que existem apenas 3 tipos de cristãos quando se trata de missões: os zelosos que vão, os zelosos que enviam e os desobedientes. Olha que coisa interessante. Os zelosos que vão, os zelosos que ficam e os desobedientes. Que Deus nos ajude a sermos o que? Fiéis a esse Deus que nos chamou. Muitos vão ficar, mas vão segurar a corda, sendo bênção onde Deus plantou. E algumas pessoas na sua rotina, Deus vai dizer assim: olha, eu vou mexer um pouquinho na sua rotina, né? Para quê? Para que você seja trabalhado e enviado para lugares mais distantes, para a honra e glória do Senhor. Mas como está o progresso, irmãos, disso tudo? Quando a gente fala sobre chamado, vocação, a gente foi chamado para essa missão, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. É um papel nosso da igreja. Então nós temos mesmo de meios de missões estaduais, estaduais, nacionais e também mundiais, investirmos para que o nome de Cristo seja conhecido. Por quê? Já pensou? 1/3 dos habitantes da face da terra não tem contato com um cristão. Você sabia? 1/3 das pessoas hoje, cada 3, 1 não tem contato com um cristão. Sabia disso? Índia, China, Afeganistão, Oriente Médio não tem contato com um cristão. Por isso que nós precisamos orar e dizer: Senhor, mude essa realidade para o louvor da sua glória. Ou seja, mais de 2 bilhões, 2,5 bilhões de pessoas ainda esperando pelas boas novas, de pessoas que foram chamadas e vocacionadas para o ministério. O que pensar aqui do Brasil? Pensando especialmente aqui na região norte, né? Os 8 segmentos não alcançados aqui no Brasil. Nós temos indígenas, né? 800 mil indígenas, 228 etnias registradas e mais de 115 com pouca ou sem presença evangélica. Ribeirinhos, 35 mil comunidades ribeirinhas, 10 mil não possuem presença de cristãos. Quando você vai em algumas regiões, quanto mais distante da capital, você percebe isso. Ribeirinhos que precisam também, né, ouvir o doce nome de Jesus que nós cantamos aqui na celebração, conhecer a exclusividade, esse Jesus único, incomparável, e compreender a beleza do evangelho que confronta, que muda, que transforma o mais vil dos pecadores. Comunidades quilombolas, né? Dos 8 segmentos, estou destacando aqui apenas questão indígenas, ribeirinhas e quilombolas. 5 mil comunidades quilombolas, estima-se que 2 mil não possuem a presença de cristãos ou de qualquer igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante a gente abrir sempre um tempo durante o ano e lembrar que nós somos uma agência do Senhor, né? Aliás, foi um grande bispo do passado, um anglicano, que comentou o seguinte: que a igreja é a única agência que existe para o benefício dos seus não membros. Ou seja, a gente é sal, a gente é luz, a gente é sal numa sociedade complicada e precisamos, né, permear com a nossa presença essa sociedade. A gente existe para glorificar a Deus, e Deus quer também que a gente beneficie a nossa sociedade
proclamando e vivendo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, como descobrir a minha vocação? Primeiro, seja uma bênção hoje. Se preocupe diante do Senhor. Deus, eu quero entender direitinho onde eu me encaixo na missão do Senhor. Para isso, seja uma bênção hoje. Seja hoje, nas pequenas coisas. Talvez no seu lar, durante a semana, né, naquelas conversas, talvez numa saída para tomar um café da manhã com alguém, ou na hora do almoço. Seja uma bênção hoje. Seja fiel. Aquilo que você já experimentou do amor de Jesus, já conhece. Seja fiel a isso. Seja sensível diante de tantas necessidades em nossa volta. E por último, seja sempre humilde. Ouça a palavra de Deus, a voz de Deus. Ouça a liderança da sua igreja e seja humilde. Porque todos nós que fomos alcançados pela cruz de Cristo Jesus, nós temos um chamado e uma vocação a exercer durante a nossa jornada nesse mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude nessa tarefa.